para este domingo está no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículos de 13 a 22. Tem como tema essa perícope a purificação do templo. Suponhamos que nós não soubéssemos o que tem esse texto a nos apresentar e lêssemos assim a purificação do templo. Mas o templo já não é purificado? Será que teria significado esse tema? Primeiramente, para nós relembrarmos desta perícope, gostaria de trazer algumas pontuações que é importante nós termos como pano de fundo para o entendimento desse texto. Primeiramente, temos que lembrar que Jesus gostava do templo. Ele, quando foi bebê, foi levado ao templo. Aos 12 anos, ele foi ao templo e também conversou com os sacerdotes, com os mestres. E é importante nós termos essa frase, que quando ele fala a Maria, sua mãe, ele fala: não sabias que eu estava na casa de meu pai? Quando Jesus fala isso, ele está reconhecendo também o templo como um lugar sagrado, o lugar de vários acontecimentos, inclusive o lugar sagrado da casa de seu pai. Bom, Jesus então vai ao templo 3 vezes, mais vezes, mas aqui ressaltando essas 3 vezes, e vai então quando já é adulto. Todo judeu e toda a família, então, eles tinham por obrigação ir essas 3 vezes ao ano nas festas dos acontecimentos. Então eles iam na Páscoa, iam nas festas dos tabernáculos e iam nas festas dos Pentecostes. Nesta altura, Jesus então está lá e Jesus ele reconhece o templo então como um lugar social, um lugar político, um lugar cultural, um lugar sagrado. Mas Jesus, ao se aproximar do templo, ele se encontra então com os mercadores, com aqueles que abusavam da fé das pessoas. Os mercadores, eles se encontravam em lugares estratégicos. Esses mercadores, eles eram os cambistas, eles aproveitavam da fé das pessoas. As pessoas tinham que fazer os seus sacrifícios, as suas oferendas, e não tinham dinheiro do local. Então era ali que havia troca desses câmbios. E ali que havia a supervalorização dos animais, dos pombos, dos carneiros, do que fosse oferecido ao templo. Então esses cambistas, eles aproveitavam a oportunidade e aproveitavam de uma maneira errada. Então Jesus, por isso que Jesus fica muito furioso, fica irritado. Acho que lá para o versículo 16, ele fala aos cambistas, a esses mercadores: o que estão a fazer com a casa do meu pai? Então Jesus não quer que o templo seja usado para isso. O templo era um lugar do ensino, do encontro, da adoração, em que as pessoas iam com a sua fé, pura ou não, se encontrar para louvar a Javé. E aí Jesus se depara com isso, e aí é o que ele fala, então, que ele iria derrubar. E lá a partir do versículo 20, as pessoas não entendem como. Demorou 46 anos para construir o templo, como que Jesus iria derrubá-lo em 3 dias? Sabemos nós que Jesus estava a falar da sua ressurreição, estava a falar do seu corpo, da renovação do seu corpo. E aí, certamente não entenderam na época. Diz a palavra de Deus que depois os discípulos e outros demais creram no que Jesus falou. Esse é o tema para nós neste domingo, que nós possamos perceber e entender a real situação hoje do que fazemos dentro do nosso templo.
que seja para louvor e adoração do nosso Deus. Que assim nos abençoe o Senhor.